Bom dia, professora. Meu nome é Carlos e eu sou jornalista da Cortex. Hoje vamos realizar uma entrevista com a senhora. Gostaria de começar agradecendo ao seu tempo, a sua disponibilidade em nos atender. E, para começarmos, gostaria que a senhora se apresentasse e contasse um pouquinho sobre sua área de atuação. Tá bom. Bem, meu nome é Leila, eu sou médica veterinária formada por Viçosa, já tenho 30 anos de profissão, com muito orgulho, e comecei meu trabalho no consultório domiciliar no interior, né, de Goiás. Moro atualmente em Goiânia. E aí, por causa dos meus filhos e tal, o consultório coube bem na minha vida. Nesse consultório, as pessoas começaram a vir e começaram a me explicar algumas coisas sobre plantas medicinais. Ah, chá disso é bom para isso, para aquilo. E aí eu resolvi, então, começar a utilizar. Eu sou meio corajosa, né? Comecei a utilizar para os cachorros. Comecei a ver um efeito muito bom. Comecei a substituir diurético por chá de folha de chuchu, folha de amora. Animal com diarreia, eu começava com folha de goiaba, né, o brotinho da goiaba, a folha nova da goiaba, o caju fazendo chá, os animais tomavam, ajudava. E eu fui caminhando. Aí me deparei com uma planta chamada Calendula officinalis, que tem uma cicatrização fantástica. Comecei a fazer com óleo, com álcool e testar. E aí essa planta me trouxe para a universidade. Eu vim fazer mestrado, doutorado, fiz 2 pós-doutorados, explicando, procurando, né, o que essa planta tem. No doutorado eu respondi as minhas respostas, eu encontrei exatamente aonde ela atua na cicatrização de feridas. Só que nós veterinários não temos essa formação. A gente não sabe disso, né? Isso não nos é dado na academia. Então, eu fui buscar fora na Faculdade de Farmácia aqui da Universidade Federal de Goiás. Eu fiz 2 anos de uma especialização em fitoterapia, com médicos, farmacêuticos, agrônomos, nós discutimos muito, foi muito fantástico. Eu falei, se eu quero trabalhar com isso, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Né? Então, assim, eu tenho muito orgulho, né, de ter passado por esse curso com uma grande amiga minha que coordenou. Daí eu já vim para a homeopatia, fiz 2 anos de especialização em homeopatia também, aqui na UFG. Fui professora da próxima turma. E nessa busca eu cheguei na antroposofia, né, que é onde eu atuo hoje também. Eu já fiz 2 anos de formação em antroposofia, medicina antroposófica, e hoje eu ajudo a coordenar os 2 cursos, o básico e o médico aqui em Goiânia. Então, assim, eu vim nessa estrada, digamos, um pouco bem diferente do que é praticado em medicina veterinária atualmente, mas que me dá outras ferramentas para atuar, e principalmente atuar na saúde e bem-estar dos animais. Eu acho que eu acredito muito nisso, muito mais do que temos uma doença e vamos tratar. Eu procuro hoje atuar na saúde e bem-estar. Sou professora hoje da Universo também aqui em Goiânia, e já estou falando com meus alunos, né, o nosso curso está iniciando, esse meu conceito, né, estou permeando isso. E essa história. Professora, talvez seja uma dúvida particular, mas hoje é fácil construir uma carreira fora do eixo principal da medicina veterinária e diminuir a utilização de remédios como antibióticos, corticoides, entre outros? Claro que não. É um caminho difícil, difícil entre os colegas veterinários, que eu até entendo. Porque se você faz uma coisa que dá certo, né? Dá certo, digamos assim, naquele momento, né? Por que você vai abrir mão do que você conhece para trilhar um outro caminho que pode ser, porque eu estou dizendo? Então, claro que não é fácil, né? Na homeopatia, a gente fala uma coisa divertida que eu acho assim, eu vou passar, né? Que, por exemplo, o corticóide, principalmente, ele é como você pegar a sujeira e botar para debaixo do tapete. Quando você trabalha com homeopatia ou práticas integrativas, você vai dar uma faxina. A faxina demora mais, né? Vamos combinar, né? A faxina demora muito mais para ser feita. E aí, um pouco, as questões, né? Ah, mas demora e tudo, mas eu não tô tratando o que eu estou vendo, o que o animal está demonstrando para mim. Eu estou tratando o processo que está por trás disso. E hoje eu fico muito feliz, como médica veterinária, é assim que eu acredito na profissão, da gente chegar no processo. Entender esse processo e atuar ali. Quando você atua ali, claro que depois para frente o animal vai crescer. Mas, por exemplo, eu tenho casos de animais com sarna demodésica, que é um processo extremamente difícil,
complicado, que tiveram 2 crises durante 8 anos de vida que eu tenho acompanhado. Isso é raríssimo. Por quê? Porque a gente chegou lá na história e conseguiu ajudar o animal a restabelecer esse equilíbrio. Agora, fácil, né? Não, é difícil pra caramba. Antes da entrevista, a senhora havia me dito em observar o animal e não somente tratá-lo, fazer uma observação geral do animal e do seu tutor. Qual a importância e o objetivo disso para o tratamento? É o seguinte, por exemplo, quando qualquer tutor escolhe você como médico ou médica veterinária ou traz o animal para a tua clínica, o consultório, ou no meu caso, atualmente, que eu faço domicílio, meu trabalho é domiciliar. Porque eu preciso entender o contexto e observar o animal no espaço dele. Quando ele sai de casa e vai para a clínica, ele é outro, né? Então, quando eu estou com o tutor, eu estou com o tutor. Ele tem minha absoluta atenção e respeito e cuidado. Se essa pessoa recorre a gente, é porque ela está confiando na gente. Né? Ela está confiando. Então, primeiramente, quando eu estou com o tutor, eu realmente estou. Porque eu preciso que esse tutor me conte a história do animal dele. Eu preciso que eu esteja com ele, que eu faça uma conexão com ele para que a gente possa entender, porque o animal, por exemplo, com alteração no dente, né, como você me relatou no início, antes da gente começar, essa alteração no dente, ela tá, digamos assim, manifestando alguma coisa que tem uma coisa por trás. E como é que eu consigo entender e chegar? As minhas consultas demoram de 1 hora e meia, né? Eu fico com esse tutor bastante tempo, eu brinco que eu tenho hora para começar, não tem hora para terminar. Né? Porque assim, a pessoa ela vai me contando, o animal está lá pertinho, eu estou observando como ele fica. A gente sente o ambiente da casa. Os animais, eles são pura emoção. E eles demonstram o que estão sentindo, e às vezes muita coisa ligada ao tutor. Tem vezes que eu faço a receita, e outra coisa, como você está me falando, eu chego na minha casa, eu vou estudar o caso, eu não passo a receita lá. Eu estudo esse caso. No caso, eu trabalho com homeopatia junto com a antroposofia. Eu sou unicista. Eu faço medicamento único para aquele animal. Depois eu passo por e-mail e passo as características. Os tutores falam assim, mas essa característica é minha, está aparecendo comigo, e é o que acontece. Então, a gente precisa o quê? Dessa conexão, dessa confiança desse tutor, para que ele te conte as histórias. Outra coisa interessante é o seguinte, normalmente os processos, você vê certinho onde não aconteceu. Aí eu vou perguntando, mas quando é que esse animal começou a adoecer? Ah, tem 2 meses. O que aconteceu há 2 meses atrás? Não é que eu quero saber da sua vida, mas eu preciso entender. Mas é certinho, acontece alguma coisa, o animal dá uma desequilibrada e o animal manifesta essa enfermidade. Como podemos fazer o uso da fitoterapia na medicina veterinária? A elaboração da receita, a manipulação dos remédios, eles são fáceis de ser encontrados? Acredito que ainda possa existir alguma resistência de farmácias de manipulação, não? Hoje, o que eu vou falar da minha realidade de Goiânia, né? Como eu já estou aqui, já tem um tempo, e já conheço essas pessoas todas né? Eu tenho uma grande amiga que é dona de uma farmácia, ok? Então, eu prescrevo para o animal e ela faz lá, né? Ela faz lá, certo? Na farmácia, manipulação dela. Você sabe qual é a dificuldade básica de nós veterinários com prescrição fitoterápica? Na verdade, são 2. Primeiro, que fonte que eu vou achar que fitoterápico é bom para cada enfermidade? Né? Existem fontes, a gente tem que ver fontes confiáveis. Agora, a principal, grande de todas, é dose. Dose. A gente tem que fazer um cálculo individual da dose para cada animal. Essa é a grande dificuldade, porque não tem igual para a gente, aí, vamos dizer, unha de gato, caratomentosa, 500 miligramas 2 vezes ao dia. Para o animal não é assim. E não adianta a gente pegar e falar assim, uma pessoa ou um animal... Não, você tem que fazer dose certinha. E é essa a maior dificuldade. Nós não temos um livro de medicina veterinária, eu acho que eu vou escrever, né? Vai que eu vou escrever, que vai falar, isso é bom para isso, é bom para aquilo, certo? Então, a principal coisa seria a fonte, como prescrever. Agora, onde manipular não é complicado, desde que você tenha uma farmácia idônea. Porque senão você faz um trabalho muito bacana, a farmácia mais ou menos, manda um remédio mais ou menos, mas assim, de quem que é ruim, quem não soube prescrever? O médico veterinário.
E por que a utilização da fitoterapia e não dos medicamentos convencionais, que são inúmeros e de grandes grupos farmacêuticos? Porque é o seguinte, primeiro Leila, eu comecei a ver que chegava um momento que eu falei, eu só consigo ir até aqui. E agora? Né? E agora? Aí eu vi que com os fitoterápicos eu teria mais ferramentas. Fitoterápicos têm comprovação científica, muitos têm mecanismo de ação. Não é uma coisa assim, peguei aqui no meu quintal, inventei, vou fazer um chá. Não, não é assim. Fitoterapia tem que ter, fitoterápicos têm que ter eficácia e segurança comprovados para ser registrados pela Anvisa. Então, não é uma coisa assim que eu inventei da minha cabeça, certo? Tem eficácia e segurança comprovados. E outra coisa que para mim é assim fantástico, os efeitos colaterais são muito menores. Por exemplo, você pode prescrever medicamentos fitoterápicos com atividade anti-inflamatória, com praticamente o mesmo efeito dos corticoides, sem efeito colateral. Isso para mim é fantástico, porque pensando nessa história de saúde e bem-estar, que se o animal tem saúde e bem-estar, a imunidade dele vai estar boa, então a chance dele recuperar o processo de cura é muito maior. E eu não trabalho com os efeitos colaterais. O que me angustia muito são os efeitos colaterais. Então, na fitoterapia, eu consegui falar, olha, que bacana, tem uma outra coisa, né? Olha, eu posso utilizar com segurança e eu não vou prejudicar o organismo daquele animal. Isso para mim é maravilhoso. Existe muita desconfiança dos tutores? Existe, mas também tem uma coisa muito bacana. Se você tiver segurança no que você está fazendo, certo? E você estar ali, e a pessoa, você passa isso para a pessoa e você também dá esse embasamento científico. E você pode começar com coisas externas. Quer ver uma coisa super simples? Óleo de copaíba. Óleo de copaíba, ele tem uma atividade repelente e cicatrizante. Então, por exemplo, alguns animais, com feridinha de pelo, pontinha de orelha e tudo, eu passo assim, passo óleo de copaíba. O tutor começa a passar, começa a ver o efeito. Olha que bacana. Você começa a mostrar para ele os efeitos, em vez de passar um prato, você passa óleo de copaíba. Nossa, aí o cachorro lambeu óleo de copaíba, não tem problema, não vai intoxicar. Percebe? Então você pode começar com coisas pequenas. Você tem que ter o quê? Segurança no que você está fazendo. Você tem que ter conhecimento, como tudo hoje. Mas você pode começar com coisas pequenas. Aí depois você vai caminhando mais. Passa um medicamento, uso oral, esse tipo de coisa. Mas você pode começar com coisas pequenas. Pode começar com chá. Não? Dá certo. Professora, vamos lá. Eu acabei de me formar em medicina veterinária. Não quero seguir o caminho da medicina alopática e de seus efeitos colaterais. Como eu me formaria hoje como médico veterinário fitoterapeuta? Aí é o seguinte, eu tive a oportunidade, que é uma grande oportunidade, de fazer esse curso aqui na Universidade Federal de Goiás. Inclusive, eu acho que foi um dos únicos que foi foi ministrado pela Universidade Federal, mas só que eu teve uma turma. Leila, tenho um projeto, e já estou colocando em prática, de montar um curso propaganda, acaba anunciando, né? Mas que seja. De montar um curso de fitoterapia veterinária online, com módulos direitinho, pensando nisso. Porque eu fiz uma estrada grande e eu gostaria de passar isso para que outras pessoas tivessem acesso, certo? Tivessem acesso para passar um pouco do que eu já faço, de como eu faço, do que dá certo. Então, assim, eu já tô em processo. O curso já tá meio que acontecendo. Quer dizer, eu já estou montando, pensando nessa história de alcançar outros veterinários que tenham esse interesse, inclusive como diferencial de mercado. Porque todos nós nos formamos como generalistas. Se você hoje tiver algo diferente em que você acredita, né, isso já te diferencia do mercado. Olha, você é um médico veterinário, mas você tem uma formação em fitoterapia. Não vai ser uma especialização, não, a minha pretensão não é essa. É um curso livre, certo? Online, tudo. Posso até ter um certificado, mas não é questão do certificado, é questão desse conhecimento que eu adquiri, dessa bagagem minha. A senhora já falou sobre isso. Existem muitos estudos e comprovações científicas. Todos os princípios ativos têm que ser comprovados e ter autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária?
Exatamente isso. Então, para a gente poder manipular, o que eu faço hoje? Eu prescrevo medicamentos, extratos secos e tudo, mas que já, para que eles entrem, para que eles sejam, possam ser utilizados no Brasil, já tem toda a comprovação científica. Eu não vou prescrever a folha da árvore da minha casa. Não. O que eu faço, vamos dizer, hortelã. Tem uma hortelãzinha, vê alguém aqui, ó, então leva essa hortelã, faz um chazinho para o seu animal, é diferente. Mas o fitoterápico prescrito, certo? Ele tem que ter comprovação científica mesmo, de eficácia e de segurança, de que eu posso utilizar no animal. E eu também desenvolvi algumas pesquisas minhas pós-graduações e com fitoterápicos. Um deles a gente já tem um pedido de patente, que é o picão, o Bidens pilosa. Nós estamos muito atrás dos nossos vizinhos. Podemos trabalhar, por exemplo, com THC e com óleos mais específicos que aqui no Brasil são limitados? Olha, como eu tenho outras ferramentas em termos eu trabalho com fitoterapia, homeopatia e antroposofia. O THC, literalmente, eu não tenho experiência, tá? Nenhuma. Eu utilizo outras coisas, né? Talvez mais viáveis para a gente, mais acessíveis, talvez. Então, THC é uma coisa, para mim, ainda está meio, né? Agora, a questão dos óleos, sim, digamos, é um filão da medicina veterinária pouco explorado, porque os animais, né, como até falei na palestra, eles têm mais receptores olfatórios 20 vezes mais do que nós humanos. E nós usamos muito pouco aromaterapia, muito pouco. E tem um efeito muito legal. O efeito sedativo, ansiolítico, na questão de comportamento, importantíssimo, como óleos de lavanda, óleos de laranja, que poderiam ser utilizados. Mas, assim, por falta até de conhecimento de como usar, a gente perde um pouco isso, sabe? Mas em relação aos países, eu não sei bem, sabe? Eu acredito que o uso mesmo, essa medicina veterinária integrativa, né? Como a gente fala dessa forma de medicina, ela está crescendo no mundo todo. Mas nós estamos acho que bem atrasados mesmo, sabe? Bem atrasados. Se você olhar, mas ao mesmo tempo eu já vejo, vamos lá, eu vejo com muito otimismo. Né? Porque tem público, por qual a história? As pessoas já estão buscando isso, e se elas buscam para elas buscam para os animais. Eu, atualmente, os meus clientes, né, os meus tutores, né, os donos dos animais, eles já me procuram, eu não tenho que convencer ninguém de mais nada, é bem divertido. As pessoas já me procuram porque elas já utilizam. Então, já tem um público sendo formado aí que está crescendo. É um campo muito bom a ser explorado na medicina veterinária. Mas para quem ressoa, quem acredita, quem está buscando isso, os alopatas de formação, ok também. Mas, assim, a migração é mais complicada, eu acho. Professora, qual a importância do tratamento com homeopatia? Esse tempo é menor ou maior? Os resultados são melhores pela falta do efeito colateral? Qual a importância dela para o tratamento de um animal? Então, vamos lá, são duas perguntas. Primeiro, a homeopatia que eu faço hoje não é uma homeopatia amopatizada. Eu sou unicista. Então, nesse processo de consulta, o que eu faço? Eu pego as informações que esse tutor me passou, jogo num programa de computador e escolho alguns medicamentos e vou estudar os medicamentos. Na homeopatia, acredito que a gente vai ter esse medicamento único, o Similion, como o medicamento de fundo, onde você consegue meio que ajudar no equilíbrio do organismo animal. Nós acreditamos que a doença ela vem a partir de um desequilíbrio. Então, qual é o objetivo? O objetivo é que a gente venha e faça o quê? Ajude o organismo a retomar esse equilíbrio. E esse medicamento único, ele tem esse efeito, tá? Então, eu sou unicista. Então, eu faço essa, digamos, repertorização, é o nome certo, prescrevo um medicamento único e, vou ser muito sincera, eu não fico muito preocupada com o tempo, não, e nem explico para o tutor. Olha, seu animal está com essa alteração há 6 meses. Por acaso o senhor quer que em 15 dias o processo se resolva? Não, eu ajusto a expectativa. E eu acompanho. E assim, acompanho e com retorno, assim, e não tem prazo. Ele fala comigo no WhatsApp, ele me liga, ele me dá notícia, a gente vai trabalhando junto. Criando esse vínculo
de companheirismo mesmo, certo? Então, eu não tenho uma coisa assim, nossa, o animal tem problema de pele, vai ficar bom em 3 meses. Eu não sei. Vai depender da resposta do organismo animal, mas tudo isso é muito bem explicado para o tutor, certo? Então, assim, a minha forma de atuar com a homeopatia é essa. Posso atuar com alguma coisa específica, por exemplo, para pele, alguma coisa para rim e tudo, mas tem esse medicamento de fundo que vai ajudar nesse equilíbrio, voltando à história, para restabelecer saúde e bem-estar. É dessa forma. Então, assim, eu não vou nem te falar de prazo e eu já ajusto isso como. Então, você vai falar assim, vai demorar? Demorar o quê? Você quer que o animal, a pele dele fique boa e daqui a 6 meses fique ruim de novo? Ou você quer que o animal passe por todo um processo, se sinta talvez mais seguro, mais equilibrado e tenha uma vida, uma qualidade de vida melhor? Então, é essa parte que eu coloco. O que é bem diferente em termos de raciocínio clínico, inclusive, como é da homeopatia. Nossa, a pele está com problema, vamos tratar a pele. Aí eu vou te contar uma coisa, falando especificamente de pele, né? Como falei até na palestra, a pele e o sistema nervoso central, eles têm a mesma origem embrionária, que é a ectoderme. O que vai aqui dentro transborda para fora. Isso já é estudado na medicina, na psicodermatologia. Então, o que adianta eu tratar aqui? Eu estou vendo. E aqui, como está nesse animalzinho? O que ele está passando? Alguém saiu, alguém voltou, o dono foi embora, ele mudou de casa, ele está manifestando. Então, quando eu uso a homeopatia e a fito, eu quero ajudar esse animal a entrar no equilíbrio. Isso não tem prazo. Professora, eu gostaria que a senhora me falasse um pouco sobre a antroposofia. Como é um assunto da área de humanos, como ocorre a adaptação, como ela é utilizada na adaptação para a medicina veterinária? Vamos lá. Qual a minha história com a antroposofia? Então, eu comecei um curso aqui em Goiânia, bem, ok. E aí, como eu sou veterinária, né, eu pude ficar no consultório com os médicos, né, vendo no curso médico, vendo o atendimento de uma consulta antroposófica, né? E já me encantei, porque esse acolhimento que você está falando acontece. Eu até que eu já fazia, mas eu comecei a me esperar. Falei, gente, eu preciso melhorar isso, né? Então, é estar com aquela pessoa, é acolher, é ouvir. Olha, gente, eu sei de segredos que eu não precisava saber nunca na minha vida, que me foram confiados, certo? Então, assim, o acolhimento, para mim, a forma da consulta, né, o estar ali, para mim já foi fantástico. E qual é a questão da antroposofia? Antroposofia, digamos, a gente fala que é a filosofia da liberdade, né? Busca resgatar o humano do homem que a gente está perdendo hoje, né? Ok, como passar isso para os animais? A linha de raciocínio e a forma de ver a enfermidade é completamente diferente de tudo que eu já vi. Diferente da fito, até da homeopatia. Mas que faz mais sentido, como se desse complementar ou completar essa minha busca nessa formação. Então, vou botar um exemplo bem simples, bem prático, para não ficar só na viagem. Né? Por exemplo, um animal com alteração renal. Um animal com alteração renal, essa alteração renal dele, eu posso entrar entendendo o porquê desse rim, né? O rim é o órgão das emoções. Então, eu mesma, semana passada, estou tratando, inclusive, um animal que está com alteração renal e ele teve muito medo, ele tem muito medo, né? Então, eu consegui entender isso, perceber essa história e eu entrei com um medicamento que é uma planta chamada Equiseto arvense. E o que essa planta é? Ela tem a capacidade, vamos colocar assim, né, de ensinar o organismo como um rim deve funcionar. Então, é como se você despertasse no organismo digamos, a força para que ele volte a funcionar como ele deve. Certo? Então, os medicamentos antroposóficos, como a gente prescreve, como é feito, tá? Eles são considerados seres espirituais que vão atuar no organismo. É uma coisa muito bonita. Foi preconizada, toda uma filosofia criada, né, e percebida por Rudolf Steiner,
Os nossos cursos todos são ministrados por médicos antroposóficos do país todo. E a gente discute muito a questão da enfermidade, né? Então, por exemplo, que a doença ela não vai, ela manifesta no corpo, mas ela começa na alma, né? Ela começa em outro local, certo? Então, tem me ajudado muito nesse processo, certo? De entender, por exemplo, entender também a questão a gente fala trimembração e quadrimembração. Então, é só você pensar, aqui em cima da nossa cabeça é tudo muito duro, né? Não tem movimento e tal, né? E tal. Aqui na barriga é muito metabolismo, muito movimento, certo? E aqui no meio é o ritmo, né? Então, o que vai fazer a transição entre uma coisa e outra, entre uma coisa e outra. Então, por exemplo, quando a gente tem uma rinite, uma sinusite, é como se aqui embaixo, ó, invadisse, o metabolismo invadisse aqui. Tua cabeça fica ruim, você não pensa, você consegue imaginar. O que a gente tem que fazer? Voltar esse metabolismo para o lugar dele. Aqui em cima não é lugar de metabolismo. Essa é trimembração. Então, eu já faço isso também com os animais quando eu vou atendê-los hoje. Eu já vejo onde que está, quem tá fora de lugar e com esses medicamentos, esses seres espirituais, ajudar a harmonizar. Voltando sempre, saúde e bem-estar, que é a forma como eu trabalho hoje. É meio confuso, mas a antroposofia ela é muito grande, eu ainda estou estudando muito, mas eu já estou aplicando de uma forma muito bonita, muito assim, de uma forma muito carinhosa com os animais. É uma coisa muito bacana. É sempre a busca pelo equilíbrio. Eu estou falando de animais, mas assim, com a gente não é diferente, né? Com o ser humano é diferente. Se você está equilibrado, ok, nós estamos num processo complicado, estamos numa pandemia, a coisa não está fácil. E esse equilíbrio está cada vez mais tênue, mas quando você está equilibrado, quando suas emoções estão no lugar, quando você está funções normais, se alimentando bem e dormindo bem, bons sentimentos, a vida flui. A vida flui. Os animais não são diferentes. Professora, não sei se a senhora tem algo mais a acrescentar. Eu estou muito grata por poder, digamos, passar, em primeiro lugar, né, gratidão ao André, claro, doutor André, que gracinha, que pessoa maravilhosa. Eu brinco, falei com ele que o povo que trabalha nessa linha, né, eu digo que é o povo da caravana, tem que andar meio junto, né? A gente tem que andar meio junto para começar a fazer volume e começar a modificar algumas coisas. Então, assim, profunda gratidão pela palestra, agora pela entrevista, para poder assim, divulgar mais essa forma de tratar e de lidar e de ver os animais, entendeu? De ver os animais. O animal, ele não é o dentinho que está com problema, ele não é a pele, não, ele é o todo. Ele é um animal inteiro, que ele tem suas emoções, que as demandas da vida moderna para ele não tão fáceis. Ele vive em espaços pequenos, os tutores trabalham feito loucos, eles não têm atenção, eles não têm contato com a natureza, eles não têm tanto passeio. Para eles não está fácil. Então, eles estão cada vez adoecendo mais, certo? Então, se a gente... Ok, é a vida moderna, mas então vamos ajudá-los, né? Tentar a se equilibrar nessa história com medicamentos e ferramentas que não venham trazer efeitos colaterais. Me arrepia as pessoas dizerem que estão passando remédio tarja-preta para cão e gato. Quando eu ouço falar isso, me dá assim até uma agonia. Mas eu também entendo, porque as pessoas, os veterinários, eles vão trabalhar com as ferramentas que conhecem, que sabem que dá certo, que eles são acostumados. Sair desse espaço para conhecer outras coisas e se aventurar, né, a gente entende. Então é bem isso. Agora, uma profunda gratidão, André. Gratidão a você. Bacana demais conversar com você. E falar de coisas que a gente gosta e acredita é muito fácil. Enfim, professor, eu gostaria muito de agradecer em meu nome, em nome da Cortex. Fico muito feliz e contente, pois era algo que tinha pouco contato e cada vez mais aprendo. Estou me apaixonando pela área. Eu não tenho mais vontade em levar as minhas cachorrinhas em um médico que vai receitar remédios com efeitos colaterais. E acho que devemos divulgar e começar a mudar um pouco a forma de pensar os tratamentos. Sim, eu também acho isso. E é que eu te falei, como eu estou com uma turma de veterinária assim, começando, né,
A minha gestora também é uma pessoa maravilhosa, também amiga do André, inclusive ela que me apresentou o André, a doutora Ingrid, que também é acupunturista. Então, nós estamos conseguindo, com esses meninos que chegam, falar um pouco, né? Falar um pouco dessa nova forma de medicina veterinária. Então, assim, eu acho que é na base que a gente começa, não é assim, falar, olha, gente, eu trabalho dessa forma, tem essa forma e essa forma. Para as pessoas conhecerem e não ficarem só achando que é doença e remédio, doença e remédio, doença e remédio. Sair dessa história, né? E entrar na saúde e bem-estar. É bem isso que eu acredito. Temos que parar de tratar o sintoma e começarmos a tratar tudo. O que tá por trás dessa história, né? E é uma coisa que eu aprendi, você olhar sempre o processo. Tem uma coisa por trás. O que esse animal está te dizendo? Talvez entender essa linguagem dele. O que ele está te dizendo com essa ansiedade? O que ele está te dizendo com essa ratição? O que ele está te dizendo com essa alteração renal? O que é isso? Por que isso? Né? E, claro, descartando as outras, algumas coisas infecciosas e tudo, mas assim, tirando isso, você fala, tem um processo por trás. Vamos investigar, vamos entender para ajudar esse animalzinho, bem isso. Professora, muito obrigado por tudo e um bom dia para a senhora.